Agora nós vamos lá para 1 Reis. Nós tínhamos comentado no início. 1 Reis 18, quando Elias enfrentou 450 profetas de Baal. Ele enfrentou sozinho. Aí nós temos 1 Reis 22, quando Micaías enfrentou 400 profetas de Acabe. Por que que ele se posicionou? Porque o ser humano, quando que o ser humano consegue sair do meio da multidão e se posicionar ao contrário? Quando ele vê. Porque você pensa assim, é porque não estão vendo? Não, muitos veem, mas não têm coragem. Após a Segunda Guerra Mundial, a humanidade se tornou muito sensível. Perderam muitos entes, amigos, pais, filhos. E a história diz que a humanidade correu como nunca para a palavra de Deus, para a Bíblia. Nunca se vendeu tantas Bíblias, mas da forma como foi após a Segunda Guerra, o povo sensível, o povo em desespero, e Deus preparando homens para apacentar, para cuidar destas almas que estavam sensibilizadas com tanta atrocidade, com tantas matanças, com tantas coisas, e que queriam estar mais perto de Deus. Nada mais importava, queria ler a Bíblia, queria ter alguém para pregar a palavra, queria ter alguém para evangelizar. Então foi uma corrida. Grandes homens surgiram. No meio de toda esta situação, surgiram homens com o mesmo espírito de Hitler, Mussolini e todos esses ditadores, contudo, com a Bíblia na mão. Olha o perigo. Um homem chamado Salomão, acho, se não me engano, um polonês. Então ele viveu no epicentro, né, da confusão, da guerra. Um homem que estudava a sociedade como um todo, portanto ele era um psicólogo, tentando compreender as pessoas. E mais do que nunca após a Segunda Guerra Mundial, surgiram evangelistas, pastores, falsos com a palavra de Deus, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. E surgiram homens também tentando compreender por que tanta maldade, por que tanta crueldade, e por que no meio de tanta crueldade, pessoas que não eram cruéis se tornaram cruéis a mandado de ditadores, a mandado de homens. Mas esse homem, sem muita condição para pesquisar, para entender a mente humana, ele fez um experimento simples, bem simples. O experimento dele consistia, coloca na tela para mim, por favor, irmão Marcos. O experimento dele consistia em pegar dois papéis, né? Um papel estava aquela primeira parte lá, né, do lado esquerdo, né? E o outro, aqueles três traços, né? Um estava um traço só e o outro tinha três traços, marcando 1, 2 ou 3, ou A, B e C. Então ele veio com seu experimento. Originalmente ele pegava 6 cadeiras, colocava uma do lado da outra, 6 cadeiras. E ele chamava 5 atores, 5 pessoas para representar apenas. E ele avisava como era o experimento. Você vai sentar na primeira, você segunda, terceira, quarta, a quinta vocês vão deixar vazia e o próximo assenta na sexta. 6 cadeiras, 5 atores. E eu chamarei um para compreender a natureza humana.
a natureza humana dificilmente vai atuar de forma que o homem faça o que Micaías fez, o que Elias fez, o que Daniel e os 3 jovens fez. A natureza humana dificilmente permite isso. Só Deus para revelar, colocar no coração e fazer com que alguém resista algo que está errado e combata aquilo. Só Deus. A natureza humana, vocês vão compreender o porquê que eu estou dizendo que é só Deus. Por isso que não adianta muito falar. Eu vou falar, eu vou provar. Não adianta. Pode descer um anjo do céu. Esse anjo vai ser apedrejado. Eles vão apedrejá-lo. Ele colocou essas 5 cadeiras. 6, né? Mais 5 atores. Então ele convidou um que não sabia do que se tratava o experimento. Os outros sabiam. Mas convidou um que não sabia, e ele sentou ali naquela 5ª cadeira. E ele vinha e apresentava essas folhas, né? Bem simples. Um experimento que não teve custo praticamente. Ele apresentava. Aqui tem um traço, ele tem um tamanho, né? Pode mostrar na tela aí. E aqui tem esse outro com 3 traços, cada um com um tamanho. E eu gostaria que você, ou vocês, me dissessem o que esse único traço, a qual ele se refere no papel da direita. Aí eles iam responder. Refere a 1, refere a 2, refere a 3. E os 5 primeiros, eles foram instruídos a sempre responder errado. Sempre que vier a pergunta, responda errado. Eu gostaria de chamar a atenção muito da mocidade para isso, porque isso fala sobre um conformismo. Eles citam um termo bem chulo, vamos dizer assim: Maria vai com as outras. Efeito manada é assim, alguém passa aquela multidão correndo na rua, você está vendo aquele tanto de gente correndo na rua, e você vai começar a correr também. Tem aquele tanto de gente correndo. Ele tinha que fazer 2 coisas, uma ou outra. Ou tentar parar um daqueles para perguntar o que foi, ou então ele tinha que pegar junto com eles e correr também. Esse conformismo, a própria Bíblia fala, né? Não vos conformeis. Esse conformismo social entre as pessoas, isso acontece muito dentro das igrejas. Por isso que nós estamos trazendo isso. Isso acontece muito com lideranças que conhecem bem a natureza humana. Ele conhece você mais do que você mesmo se conhece. De onde vieram? Pessoas que conheciam muito bem a natureza humana, trazendo estas pessoas para próximo de si, pregando o Evangelho. Pregando, mas praticando tudo contrário ao que se prega no púlpito. Vamos ver o vídeo. O que a ciência pode revelar sobre a susceptibilidade da mente humana? Desde a década de 50, cientistas conduzem experiências sobre a conformidade ao grupo e como líderes como Manson manipulam seus seguidores. O psicólogo Dr. Solomon Asch foi um dos primeiros a estudar o poder da conformidade. Asch queria saber se havia alguma coisa estranha ou especial em pessoas que seguiam líderes malucos, ou se pessoas comuns, como eu e você, poderiam ser levadas a isso sob certas circunstâncias. O experimento de Asch sobre conformidade é famoso entre os psicólogos sociais, como o Dr. Benjamin Zablocki. Boa tarde. Ele não precisa de tecnologias caras. O sujeito a ser testado é simplesmente colocado numa sala com um grupo de atores que fingem que também estão sendo testados. Essa é a primeira. É mostrado um par de fichas. A primeira tem uma linha desenhada. A segunda tem várias linhas de diferentes comprimentos. Os indivíduos têm que escolher uma linha igual à da primeira ficha. Todos os atores que fingem estar sob o teste
dão a resposta errada. B. Após todos darem a mesma resposta errada, B. pede-se o mesmo B. para a pessoa que está sendo realmente testada. O experimento foi projetado para testar se o sujeito vai agir contra o grupo e responder corretamente ou de acordo com o grupo, dando uma resposta que ele sabe ser errada. É A. Inicialmente, muitos deram a resposta certa, mas não imediatamente. A maioria das pessoas hesita. Elas exibem externamente o conflito interno entre o desejo de fazer parte do grupo e a vontade de dizer o que estão realmente vendo. O experimento continua e muitos participantes acompanham o grupo sabendo que estão dando a resposta errada. O desejo de ser aceito supera o desejo de fazer o que é certo. É o A. Dá uma pausa aí. O desejo de ser aceito supera a vontade de fazer o que é correto. Você acha que isso é só lá fora? O desejo de ser aceito, de viver bem em meio à sociedade, em meio aos amigos velhos, supera o desejo de fazer o que a palavra de Deus diz para fazer. Conflito. Olha só, conflito entre o desejo de ser legal com todo mundo, conflito entre continuar com os meus amigos ou com a palavra de Deus. Aí você fala, lógico que é com a palavra de Deus. Não é lógico, não. A natureza humana, somente a natureza humana, o cérebro humano, a mente, o psicológico humano, não deixa esse conflito ser ganho pela palavra de Deus, mas ganha o desejo de ser legal. Por isso que não é lógico. Por isso que vocês são pessoas estranhas. Falo isso com toda sinceridade. Por isso que um jovem desse é estranho. Conflito de ser legal, de ter amigos, entre fazer amigos, entre continuar com os amigos, entre continuar recebendo ligações, entre não ser bloqueado ou fazer o certo. Conflito. Então é esse conflito que esse jovem entrou. Só que ele cedeu, muitos cedem, né? Ou a maioria, ele cedeu ao desejo de olhar para o lado, ver pessoas da mesma idade e falar, eu vou sair daqui, eles vão dizer que eu sou louco. Eu prefiro ver que está errado, mas ceder ao desejo de tê-los lá fora. Que legal, somos todos do mesmo grupo. Vamos continuar. Ele cedeu, né? Cedeu ao conflito. O conflito venceu o legal. Vamos ser legal, né? 75% das pessoas testadas negam aquilo que estão vendo e entram em conformidade com o que as outras pessoas disseram. E não porque havia motivos legítimos para a incerteza, mas sim porque elas foram levadas pela força da conformidade com a opinião unânime do grupo. Os cientistas atribuem esse comportamento a um fenômeno conhecido como pensamento de grupo. Líderes de seitas como Charles Manson, cuja força vem da criação de um pensamento de grupo unificado, são rápidos em explorar as necessidades e desejos básicos de fazer parte de um grupo para manipular os outros. Vocês observaram? Líderes de seitas, conhecedores da natureza humana. Por isso que nós precisamos nos conhecer um pouquinho. Você precisa conhecer onde é que você está sendo fisgado por pessoas que entendem, compreendem a sensibilidade, a fragilidade das pessoas e fazem delas escravos, construtores de muros, dizendo que é para proteger dos inimigos lá fora, que não existe. Olha, tem muitos inimigos lá fora, então vamos construir um muro. Na verdade, elas estão construindo um muro para se aprisionarem. Que loucura. Quando termina o muro, cadê os inimigos? Não, eles estão lá fora. Mas só que daqui vocês não saem mais. Se você observar, muitas vezes você foi impelido a agir dessa forma.
porque as pessoas todas falavam numa só voz: é assim. Você já parou para pensar assim: deixa eu ir nas Escrituras